Glória a Deus. São os irmãos da paz de Jesus. Amém. Hoje é o primeiro culto do ano, de oração. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos reunido, nos ajudado. Verdade. Porque cada vez que nós temos uma reunião como essa, é um milagre da parte de Deus que fala com cada um de nós. Nós sabemos que tivemos um ano de 2024 e algumas coisas nós não alcançamos, ou elas não encostaram da maneira que assim nós criamos uma expectativa. Então, cada vez que passa um ano, eu vejo que nós temos a oportunidade de fazer chegar à nossa vida aquilo que não chegou. Você vai ficando mais velho e você vai começando a ver que não é o protelar de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos aprender que Deus é uma pessoa perfeita. Então nós temos que nos aperfeiçoar para poder receber aquilo que nós almejamos. Porque nós vemos que Deus sempre mostrou o caráter dele. Deus não é um Deus injusto. Então quando não recebemos, precisamos ver que precisamos ser alguém melhor. Isso independe, porque é assim desde a fundação do mundo. Os homens não tinham Bíblia, os homens não conheciam nenhuma escritura, mas eles entenderam que quanto mais obedeciam a Deus, se aproximavam de Deus, se esforçavam por Deus, eles sabiam que tinham outro resultado na vida deles. Amém? E eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque sei que os irmãos, muitos estão sendo abençoados, graças a Deus, mas eu sei que muitos podem receber 10 vezes mais, 20 vezes mais. Aleluia. Mas isso não depende de Deus só. Depende principalmente de você, de mim, porque Deus é fiel. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Gênesis, capítulo 11. Vou ler do verso 1 ao verso 5. Amém. Amém? Podemos ler? Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso apenas é o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Todos até o final. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Até aí, estou descendo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, que algumas coisas têm que ficar devidamente gravadas no nosso coração e também na nossa mente. Nós sabemos que Deus nos ensina a priorizar, ou seja, a colocar em primeiro lugar o que vem a ser e pertence a Deus, e assim nós devemos render a nossa gratidão, o louvor até a nossa morte. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós temos que lembrar que não é um favor você servir a Deus. Conforme você vai amadurecendo, conforme você vai ganhando experiência, você vai vendo que é uma obrigação servir a Deus. Mas por quê? Porque quando nós olhamos para a palavra, nós estamos num tempo em que os principais
que dão ênfase a essa história da Torre de Babel, eles estão vindo de uma grande experiência, talvez uma geração atrás. Então nós sabemos que Noé alcançou a salvação no dilúvio, e os filhos de Noé, Cão, Sem e Jafé, estão dentro desta geração. E não é muito tempo atrás, e o que nós observamos é que eles começaram a trabalhar, excluindo a presença divina de Deus, o temor, o louvor, a gratidão. Enfim, pareciam que nunca tiveram nenhuma notícia, e muito menos fossem filhos, né, do próprio avô que vinha a ser Noé. Aleluia. O que eu quero mostrar para os irmãos é que as gerações passadas, como as de hoje, as pessoas têm muita facilidade de esquecer de Deus. Eles passaram pelo dilúvio, os pais passaram a experiência real dentro da embarcação, mas os filhos, a impressão que se tem é que vão logrando uma vida em que nós sabemos que ela não vai muito longe, e nunca foi. Por que eu digo isso, irmão? Há uma obrigatoriedade humana, e que Deus depois vai nos mostrando pela sua própria palavra, pelos mandamentos, que todos nós temos que ser gratos a Deus, amar a Deus, homenagear a Deus, exaltar a Deus, agradecer a Deus muito e muito. Aleluia. Isso é uma coisa que faz parte do universo religioso que foi implantado por Deus. E por que eu digo isso, irmão Flávio? Aqui nesse momento, eles não têm nenhuma literatura, eles não têm um pergaminho sequer para seguir que devam, na verdade, temer a Deus. Mas eu começo a aprender, irmãos, que a geração de Noé, a do avô, aprendeu também, ao longos e longos anos, a temer a Deus. Então, independente de Bíblia, às vezes a pessoa tem Bíblia, não obedece. E às vezes você tem um homem analfabeto e obedece muito mais do que aquele que tem leitura e do que aquele que tem a Escritura de Deus. O que eu quero trazer da parte de Deus é que nós entendamos que o texto está dizendo: olha, deixa eu ver aqui que tem óculos. Olha, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Mas veja bem, facilitava essa só uma linguagem, porque uma só linguagem, todos na verdade conversavam as mesmas coisas dos antepassados, assim como hoje nós temos uma historicidade lá atrás, e alguns falam da época de Cabral, da época de Dom Pedro, de Dom João, outros falam de Maria Bonita, de Lampião. Isso é uma história. Então, quando alguém fala uma linguagem simples, nós entendemos de uma forma clara. O povo, eles falavam de Deus. Então não havia dificuldade em entender sobre o Deus de Noé, sobre o Deus de Cão, sobre o Deus de Sem e de Jafé. Eles tinham experiências passadas com Deus e, naturalmente, Deus falando ao longo dos anos, eles ganharam mais força. O que eu quero dizer para os amados irmãos é que existem coisas que estão implícitas, ou seja, você precisa ver que elas estão bem claras, mas se você não tiver uma devida investigação, uma devida interesse, você não consegue ver. Aleluia. Então aqui, a palavra do Senhor está mostrando que eles não mencionam o nome de Deus em nenhum momento. Ninguém fala que vai orar e vai pedir direção a Deus. Nenhum deles fala. Eles estão em uma incredulidade fraternal. Por quê? Porque a Bíblia está nos mostrando que eles estão em coletivo, eles não estão sozinhos. Olha o que diz o verso 2. Sucedeu, pois, que partindo eles do Oriente, deram uma planície da terra de Siná e habitaram ali. Terra de Siná é como se fosse um pedaço talvez da Síria, ou um pedaço da China. Siná é um lugar que ninguém sabe propriamente onde fica o lugar mais próximo. Então, alguns teólogos dizem que um fica próximo à Síria, outros já dizem que é um lugar mais próximo
a China, mas ninguém propriamente dito estiver ali, conforme às vezes nós vemos apontado na Escritura Sagrada. Você pode fazer, mas você tem que contemplar o ser. Então eles faziam algumas coisas, mas eles, na verdade, tinham a grande dificuldade de serem pessoas que, na verdade, vão fazer a vontade de Deus. Então é muito comum as pessoas fazerem isso, fazerem aquilo, fazerem isso e aquilo, tá? Mas elas não são como Deus gostaria que elas fossem. Espontaneamente, você começa a ver que Deus é a pessoa que está ornada desde a fundação do mundo. Ele próprio se coloca em primeiro lugar na sua vida, para que você tenha a devida homenagem, a devida obediência, a devida gratidão, o devido reconhecimento. Ele mesmo, Deus, quer receber o teu louvor. Aleluia. Então Ele não vai permitir que você roube o louvor dele. Porque, por exemplo, nós vamos em qualquer nação do mundo, qualquer nação. Se você falar de roubo, se você falar de homicídio, as pessoas não vão consultar Bíblia nenhuma. As pessoas vão rejeitar que roubo e homicídio na consciência moral não deve prosperar. Então não é questão de Bíblia, não é questão de conhecer a Deus. Na consciência do homem, ele sabe que roubar e tanto a questão de matar são naturalmente advertências em que Deus olha e vê e reprova. Por quê? Quando você começa a roubar aquilo que pertence a Deus, foi o que eles fizeram. E por que eu digo isso? Eles ganharam o primeiro lugar na construção da Torre de Babel. Eles têm declarações em que eles não envolvem a pessoa de Deus, eles não têm temor à pessoa de Deus, e na verdade eles ainda têm aqui um subterfúgio que fogem, imaginando que podem fugir da presença de Deus. Então, nos dias de hoje, o que sucedia no passado, tão longe que é o passado dos dias da Torre de Babel, irmãos, é igualzinho no dia de hoje. A pessoa, ela imagina, como a irmã Rosana já disse, que ela tem o direito de fazer o que quer. Se é uma das coisas piores que o homem pensa, é que você tem direito de fazer o que você quer. Aleluia. Esse é o caminho que todo mundo embarca por ele, mas vai dar com as cargas diante da ira de Deus. Eles aqui embarcaram, viajaram e ali habitaram um lugar chamado Sinai. Em nenhum momento envolve Deus. Então, eles podem até fazer alguma coisa para Deus, mas eles não têm a serenidade, a sensibilidade que Deus gostaria que ele tivesse. Então, no advento da Torre de Babel, no verso 4, aí você vê como fica claro uma pessoa, uma família, um grupo, uma tribo, que eles, na verdade, não têm temor nenhum a Deus. Eles estão dizendo no 4, disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Meu Deus. A primeira coisa que ele está dizendo é que eles vão construir com a força do braço humano, com a coragem e com tudo quanto de si mesmos eles têm. Eles não têm Deus, eles estão cheios de si mesmos. O que nós observamos, irmãos, é que essa torre, segundo os historiadores, ela alcançou talvez mais de 100 metros de altura. 100 metros numa posição vertical é muita coisa. Então você observa que quando você vê um aviso numa placa a 100 metros entrada, às vezes 100 metros é uma distância bem boa. Eles fizeram uma torre de mais de 100 metros de altura. Então você observa o seguinte: no coração deles não havia temor de Deus, e eles estavam focados em si próprios. O que Deus quer nos mostrar é que nós temos vários projetos. E você ter um projeto, você ter uma ambição que seja uma coisa modesta, que seja um compromisso, irmãos, não é pecado nenhum. Mas o grande pecado que eu tenho visto
como nos dias da Torre de Babel, é que a pessoa não quer envolver a pessoa de Deus dentro de uma devida consciência bíblica. Aleluia. Então ela está pensando que o fato dela fazer, Deus está percebendo que ele não está envolvido. Muitas vezes você faz alguma coisa na igreja, você vem, você canta, você louva, mas quando você sai da igreja, você tem uma vida em que Deus gostaria que você, na verdade, seja uma pessoa que tema a Deus 24 horas. Glórias a Deus. Por quê? Porque isso é natural. Quando Deus, na verdade, olha para eles, ele viu que eles foram viajar sem temor a Deus, habitaram num lugar sem temor a Deus, eles fizeram planejamentos sem temor a Deus. Então, irmãos, o que eu vejo assim da parte de Deus? Deus deixa até construir. Quando estiver lá no topo, em que eles imaginarem que está tudo bem, isso sucede no dia de hoje, Deus deixa crescer, crescer. Aí de repente, o que vai acontecer, irmãos? Aquilo vem, sabe, abaixo de uma maneira bem silenciosa. Quando a pessoa tentar conter, vai botar a mão aqui, ali, não dá mais, vai cair tudo. A Torre de Babel nos ensina que eles julgavam que eles, na verdade, eles tinham um controle definitivo da vida. E às vezes a pessoa fala com palavras como se ela tivesse controle. Não tem. Ela diz: bom, eu vou fazer uma faculdade, vou estudar, vou trabalhar, como se isso não tirasse a vulnerabilidade da pessoa. E não tira. Quantas pessoas que fizeram, sabe, um estudo profundo, 3, 4, 5 faculdades, e aí você vê envolvida em inúmeras vulnerabilidades que você não acredita que chega a um ponto tão dramático. E às vezes, irmãos, eu falo isso. Por quê? Porque quando você tem um estreitamento maior com Deus, você começa a ver que se Deus tirar a Bíblia de alguns homens, não representa nenhum problema para aquele homem ou para aquela mulher. Eu conheci um homem que era muito rebelde, ele era presbítero da casa de Deus. Ele morava em Copacabana e tal. E aquele homem era bem teimoso, tipo assim, um rebelde, que queria fazer o que queria. É presbítero Epson? Éber. E o que aconteceu? Foram passando os anos, ele numa rebeldia. E ele não entendia, naturalmente, que qualquer coisa que a gente faz, Deus está mandando. Foram passando os anos, ele veio perdendo a visão esquerda, depois perdeu a direita, ele ficou cego dentro da casa de Deus. Mas ele lia as passagens como se tivesse vista. E é claro que ele melhorou muito depois que ficou cego, virou outra pessoa. Mas naturalmente, irmãos, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Mas há coisas que você deve entender, que esse conjunto de pessoas aqui, esse coletivo, eles estão pensando que eles têm um controle e que vão fazer o que querem e que não vai haverá a intervenção de Deus. Irmãos, é muito perigoso quando você não tem a sensibilidade de que Deus é uma pessoa que deixa você ir até o Afeganistão, mas você não sabe a hora que ele vai começar a desmontar. E por que isso é importante, irmãos? Desde os dias mais antigos, os homens sempre desejaram fazer as coisas sem envolver a pessoa de Deus, sem envolver o temor a Deus. Você vê que eles falam aqui que vão fazer os tijolos e o betume com uma argamassa. Bom, vamos fazer uma construção, com essa amarração não cai nada. Então eu tenho visto, irmãos, que há um perigo muito eminente entre nós. Eu vi uma pesquisa em que os homens antigos, das últimas gerações até o dia de hoje, cada geração nossa que passa, 3% da geração vindoura vai ficando mais fraca do que as primitivas gerações. Então hoje é muito comum
você vê que as pessoas, como não veem nada de Deus, elas acham que Deus não vai intervir. E cada geração que passa, se você fizer uma observação histórica, você vai vendo que a geração vai ficando mais fraca. Nós tínhamos aquelas construções antigas de toneladas e toneladas de pedra, e nunca foi achado um guindaste sequer. Nunca foi achado um manque, nem cordas. E como eles pegavam aquelas pedras, eles eram homens tão fortes, que construíam com pedras de 1000 quilos, 800 quilos, e aquela construção era uma construção para homem mesmo, porque não havia máquinas. Mas passada geração sobre geração, nós vemos hoje, por exemplo, os campos, os pais que tinham os filhos nas fazendas, nos sítios, nas chácaras. Irmão, ninguém quer ficar lá. Porque a força de alguém que estava numa chácara, numa fazenda, há 20 anos atrás, como alguém diz assim, um dia desse estava conversando com o irmão José, eu não sei se ele estava falando quem era mais forte, era o pai da irmã de Sá, mas era o pai dele, não? Mas ele falava com orgulho, porque meu pai é muito forte, o pai da irmã de Sá, não sei qual dos dois é. Mas, naturalmente, o pai deve ter mais de 70 anos, quem ele está falando. Mas ele não falou de alguém da geração agora. Então, alguém dessa geração é uma geração que tem muitos problemas. E a ciência está mostrando que é uma geração muito mais fraca do que, sabe, uma ou duas gerações atrás. Não tem essa pujança, não tem essa força, não tem esse compromisso. A geração atual é conhecida como geração Z. Ela é a geração mais fraca que tem de comunicação. Eles não falam, eles falam para dentro. Naturalmente, quando você se comunica mal, você não aprende muita coisa, porque muita coisa você aprende pelo ouvido mais velho. Mas como a geração atual não gosta de falar, é tímida, vai cada vez mais empobrecendo. Muitas das coisas você aprende por observação e por alguém que te dá um toque. É assim, assim. Bom, mas se você tem a natureza de ficar calado, eu não acho que você vai perder, não. Eu tenho certeza. Você vai deixar de aprender muita coisa, mas muita coisa. E Deus está falando aqui conosco, é que nós temos que entender que, desde aquele tempo, a incredulidade fraternal já movimentava seus esforços de autonomia, de autossuficiência, para fazer o que quer. Então, a autossuficiência é um momento que Deus reprova a tua vida e a minha. Ele olha para você ou para mim e diz assim: bacana, você não é autossuficiente, nem você é homem, nem você é mulher. É verdade. Mas você não entende que eu criei o mundo? Eu que criei todas as coisas. Aleluia. Mas você não está vendo que tudo é gerado a partir de mim. Ninguém precisou me gerar, porque eu sou o doador e o gerador. Deus é a pessoa que gera vidas. Glórias a Deus. Mas você não vai gerar autonomia de vida. Quem está entendendo agora? Glória a Deus. A tua autonomia, ela está dentro da sua obediência a Deus. Glória a Deus. Porque Deus determinou lá atrás, os dias da Torre de Babel. Irmãos, Deus é uma pessoa que ele não muda, não. Se é uma pessoa que não muda, é Deus. Então, quando ele vê um determinado atrevimento, às vezes, para a pessoa aprender, irmãos, a pessoa tem que passar o que não precisava passar. Eu estou dizendo aqui que eles conheceram a geração de Noé. Sabiam que Deus falava face a face com Noé. Os próprios pais estiveram na arca, no meio do dilúvio, no meio de tudo, e ali houve o desembarque. Eles eram para ter um pouco mais de temor. Só que tem que a história me mostra que nem a geração de Noé, nem a geração dos dias de Moisés, eles estavam plantados para obedecer a Deus. Como diz a irmã Flavinha, quiçá a geração de hoje. Jesus. Então, se a geração de Noé, Meu Deus, já presumia que podia ser uma geração rebelde,
uma geração que não deu devido respeito a Deus, a geração de hoje, a de Noé, do próprio Moisés, é a mesma coisa. E a de hoje, irmãos, é tipo assim, não estou vendo, então vou fazer e vou ver o que vai acontecer. No dia de hoje, irmãos, é um momento que você vê que o ego, por uma questão, sabe, de natureza caída, o homem quer sempre controlar o que nunca vai controlar. Meu Deus. Porque você tem que entender o seguinte: as vidas, elas estão na mão de Deus. Eu coloco um vaso aqui, e aí eu planto uma planta que vai replicar aquela outra planta da mesma espécie. Eu vou plantar, ou vou colocar uma semente, aí replico essa planta com aquela planta, replico esse animal com aquele animal, replico essa ave com a outra ave, e replico um ser humano com outro ser humano. O que está acontecendo é que Deus está gerando vidas. Então Ele vai dando, na verdade, vida, e vai mostrando: ó, eu gero centenas e milhares de criações, eu, Senhor, gero. Aleluia. Agora você vai gerar aquilo que, na verdade, eu permiti até você. Então o homem cria gado, Glórias a Deus. ele não gera gado. O homem Aleluia. cria frango de granja, ele não gera frango de granja. Glórias a A Deus. vida está na mão do Senhor. Então, se você Aleluia. assim, quando eles olharam e começaram a ver que não poderiam fugir de maneira nenhuma de Deus, eles fizeram um pensamento central coletivo. A Bíblia diz que eles falam: vinde, edifiquemos para nós uma cidade ou uma torre cujo topo chega até os céus. Irmão, alguém que faz uma construção pensando que vai chegar até o céu, Meu Deus. é alguém que está cheio de si, né? É alguém que confia no próprio braço, no próprio coletivo, na própria força, em toda a virtude humana. É alguém que está bem contaminado. A Bíblia diz que eles falam: o nosso nome deverá ser célebre, ou seja, nossos nomes nunca vão ser esquecidos. Aleluia. Então eles estão dizendo assim, ó, para que não sejamos espalhados sobre toda a terra. Naturalmente eles sabiam que quando Deus não ficava satisfeito e a ira dele caía sobre os povos, ele espalhava as pessoas. Meu Deus. Para que as pessoas pudessem entender: bom, se quer ficar longe de mim, se não quer me seguir, eu vou te botar para mais longe do que você possa pensar ou imaginar. Irmãos, Deus é uma pessoa que tem uma natureza em que eu sempre observei isso. Quando o homem às vezes se desvia, você vê nitidamente que ele não quer voltar para Deus, tem uma vida rebelde. Você vê que Deus não coloca ele um pouquinho longe. Você vê que Deus dá um tempo e mais um tempo. E o que eu vejo é que Deus, irmãos, em muitos momentos, Ele diz na sua justiça: para mim já deu. Então Ele bota para bem longe. Meu Deus. Isso é muito perigoso, porque às vezes você vê uma pessoa Oh, Deus. que ela está tão perto. Aí você imagina assim: ela vai voltar, mas Deus já sabe que não vai voltar, então vai deixando. Meu Deus. Eu já vi várias vezes que gritou, tentou ficar de pé, mas não consegue voltar. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo vários exemplos. Eli, sacerdote de Deus, Deus deu a casa de Deus, deu a casa dele para ele tomar conta. Anos, Eli falava para os filhos: para minha família é tudo. E para os irmãos da igreja, a lei. Tem muita gente que é assim. Deus vai deixando crescer, Deus. vai deixando voar. E a gente aprende na palavra de Deus o quê? Que se fosse para cortar pela raiz, Deus nem tinha deixado, meu irmão Osmar. Por que Deus deixou subir essa construção de mais de 100 metros? Por que Ele deixou? Eita Deus. Por quê, irmãos? Porque tem coisas que a pessoa pode aprender olhando para a palavra. E eles disseram assim: ó, vamos fazer o seguinte,
Nós vamos deixar os nossos nomes escritos na história. Ninguém vai poder ser maior do que nós, nem o povo. Porque eles estavam com o coração, com um ego tão grande, com uma soberba tão alta, que eles olhavam para outros países, quem vai poder ser mais alto que a gente? Nós somos os mais maiorais, não tem ninguém maior que nós. Meu Deus. E naturalmente nossos nomes estão todos lá gravados numa pedra bem bonita, no ouro. Eita, Jesus. Foram os construtores da Torre de Babel. Meu Deus. E o que eles não imaginavam, que eles previam que nunca haveriam de ser espalhados. Hoje, irmãos, o entendimento que Deus criou o mundo para Ele. Aleluia. E como Ele criou o mundo para Ele está querendo dizer para você o seguinte: você pode correr, você pode fazer, você pode acontecer, mas quem manda sou eu. Aleluia. Por quê, irmãos? A Torre de Babel, ela é uma estrutura que eles imaginavam que ninguém poderia copiar aquela estrutura tão cedo. E aquela estrutura é uma estrutura quase que um bunker, em que eles se escondiam, os outros povos não iam poder derrubar. A condição seria um gerenciamento quase que hereditário, porque eles estavam no coletivo. E Deus, nem o próprio Deus, iria poder lhes espalhar, porque estavam refugiados na Torre de Babel. O que a gente aprende, irmãos, é que um roubo, aos olhos de Deus, vai ser sempre um roubo. Quando eu falo roubo, não estou falando de dinheiro. Eu estou falando que você, quando não obedece a Deus, naquele momento existe uma lei, um decreto. E quando você não obedece, você se torna um ladrão ou uma ladra. Meu Deus. Por quê? Porque você está roubando um tempo que não te pertence. Um tempo que pertence a Deus como decreto, em que Ele deixou já subentendido desde os dias de Noé. Essa família aqui é bem posterior, sabe, uma ou duas gerações depois de Noé. Então eles não eram ignorantes e sabiam que ocorreu um filtro de Deus no dia do dilúvio, mas alguém seguia com o peito aberto achando que não tinha Deus. Eu quero dizer aos amados irmãos que tanto o roubar como assassinar a autoridade de Deus dentro de você é um pecado muito grande. Deus é uma pessoa que, quando olha para todos nós, Ele nos qualifica e olha e vê se você é uma ladra ou se você é um ladrão. Está roubando meu tempo? Está colocando meu tempo onde? Então, irmãos, a vida, ela nos mostra bem claramente que Deus não vai deixar a autoridade dele, sabe, ser devidamente envergonhada, agredida por qualquer um de nós, irmãos. Isso é bom que fique no nosso coração, porque é uma das vertentes que a gente vê em que Deus tomou uma posição definida sobre isso. Então, definitivamente eu sou o Senhor. Eu abençoo, eu prospero, eu dou vida, eu curo, eu salvo. Mas quando a pessoa não tem a fé devida que deveria trazer para dentro de si, ela começa então a manifestar autossuficiência. Ela começa a entender que ela pode fazer. Um dos maiores erros é quando eu vejo alguém falar: mas eu não vou fazer isso. Bom, você está falando que não vai fazer. Meu coração, e se Deus botar você para fazer, você não tem ideia. Que homens que falaram que não iam fazer o que Deus colocou para fazer. A Bíblia nos mostra que um certo homem chamado, o rei lá da Síria, ele dizia que tudo fluía na cidade dele, porque ele era, sabe, o Deus daquela cidade. E a Bíblia diz que Deus botou ele para comer inicialmente um pasto nos cavalos. Lhe cresceram as unhas, lhe cresceram, sabe, pelos, e ele teve uma aparência de animal. Enquanto ele não se humilhou e reconheceu
a grandeza de Deus, o poder de Deus, irmãos, ele tinha aparência de monstro, de animal. Você observa que tem pessoas que elas odeiam tanto a Deus, elas se transformam. Então mandam injetar aqui, injetar ali, injetar aqui, fazem uma vida e todo mundo está vendo que não é uma pessoa natural. Injeta aqui atrás, daqui a pouco sai uma pessoa que você fala, o que é isso? Você não sabe se é um homem, você não sabe se é uma mulher, o que é aquilo. Eu quero dizer aos irmãos que Deus não vai chegar para ninguém e dizer, olha, não faz isso não. Deus vai te dar a liberdade, se quer fazer o que você quiser, você vai fazer. Agora, em direção a Deus, é prosperidade, é bênção, é vitória, é alegria, sabe? É prêmio, é recompensa. E Deus é uma pessoa muito linda. Mas em direção ao pecado, à desobediência, irmão, Deus não corre. Ele deixa você pegar um anzol e bota e deixa levar até o fundo lá, no final lá do Oceano Pacífico. Um peixe é assim, quando você ferra um peixe muito grande, eu já peguei peixe que eu levei 40 minutos para tirar da água. Se você brigar muito com ele, ele estoura a linha. Mas você puxa um pouco, deixa ele pensar que ele tem força, deixa ele embora. Aí quando ele para um pouco de nadar, você puxa, daqui a pouco ele de novo, deixa ele embora. E essa história às vezes leva 40 minutos, 1 hora. Há um momento que o peixe não tem mais força quase, e ele percebe que você vai tirar ele da água. Ele se debate como nunca. E aí você deixa ele se debater nas últimas forças. Quando ele vê que não tem mais força, ele boia. Aí a gente fala, está bojando. Por quê? Boiou porque sabe que não tem força. Não um peixe grande, né? Então ele boiou porque não tem mais força para lutar. Espiritualmente, nem sempre Deus vai puxar a corda toda hora. Você sempre ele puxa lá na frente. Então o que eu quero dizer aqui, encerrando essa pregação? 2025 é o ano para ser mais do que abençoado. Mas muito abençoado. Por que eu digo isso, irmãos? Aleluia. A Torre de Babel, os homens que ali estavam, se eles tivessem dado continuidade aos ensinamentos do avô, aos ensinamentos, sabe, dos pais, eles não teriam sido espalhados e Deus não teria destruído aquela torre. A nossa vida esse ano é você ter um plano bem fácil. A obediência, a gratidão, a convicção e a fé na pessoa de Deus, aleluia, ela não revoga nunca. Deus não tira férias. Aleluia. Significa que você tem que ter uma vida que você não fica esperando de Deus que Deus vai fazer. Deus não vai fazer nada enquanto você não fizer a sua parte. O que é a sua parte? A Torre de Babel. Se aquele coletivo, sabe, irmã Eliane, tivesse feito a parte deles, Deus nunca teria destruído eles. Se você como homem, se você como mulher, como servo e serva de Deus, fizer a sua parte, irmãos, eu não acho que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza. Mas se a tua natureza compulsiva, que se deu nos dias da Torre de Babel, que se deu nos dias do movimento de Moisés, ela for replicada, como foi replicada nos dias do profeta Isaías, irmãos, o que Deus tem que fazer é bater. Só que você não foi feito para apanhar. Você foi feito para ser uma pessoa semelhante a Deus. Então você tem que procurar olhar para Cristo e ver, bom, Cristo é o símbolo dos pensamentos, Cristo é o símbolo de todas as obras pensadas, elaboradas, desenhadas por Deus. Então se eu olho para Cristo, minha irmã, se eu olho para Cristo, irmão, eu estou vendo o próprio Deus. Ele diz, aquele que vê a mim, vê o Pai. Olha o que Cristo faz. Você, eu, todos nós, temos que ter de exemplo que Cristo não tem esses problemas todos que nós temos na nossa geração. Por quê? Porque a primeira coisa que Cristo nos ensina é amar a Deus e amar ao próximo. As palmas novas.
Contribua com esta obra. Por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.